Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz o rádio novo e a pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função de estar. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Acompanhe conosco no programa de hoje. Pouca gente aderiu ao acordo para receber o que foi roubado das contas de aposentados e pensionistas. Crise entre Brasil e Estados Unidos se acentua. Americanos entendem que cautelares impostas a Jair Bolsonaro são respostas ao presidente de lá, Donald Trump. Ex-presidente brasileiro diz que quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes. Ele só descobriu agora. A assessoria de Donald Trump afirma que é perverso e errado o que estão fazendo com Jair Bolsonaro. Alcolumbre e Hugo Mota ignoram o apelo da oposição e mantêm o recesso do Congresso Nacional. Você vai saber quais foram as acusações feitas agora a Jair Bolsonaro e quais as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. No Ceará, presidente Lula diz que não é fácil gostar de pobre. Deputado estadual paraibano entende que o Brasil deixou de ser um país livre. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está aí, no rádio, no celular, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h04 agora. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão.
Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas. Sucesso e realização presentes em cada fase da vida. Para a infância e juventude, um projeto de ensino autêntico, preparando os campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Em Campina Grande, 3342-0044. Em Patos, 3421-7475. Colégio Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir. Em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José. E no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. Paulo Roberto. São
18h09 na Paraíba, precisamente 6h09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Vou logo renovando o desejo de uma feliz noite, dizer que comigo está tudo bem, espero que com vocês também. Para lembrar o meu amigo Chico Alemão, quando eu encontro Chico Alemão, aí ele diz: e aí Paulinho, tudo bem? Aí eu respondo: comigo tudo bem, com você também. Aí Chico cai na risada, aquela gargalhada do velho Chico Alemão. Pois é, estou aqui para mais um Cidade em Revista, recebendo elogios de amigos e de amigas logo no começo do programa. Marcos Soares, lá do Rio de Janeiro, já disse: meu lindo, Ave Maria, me arrepiei todo aqui, esse negócio de meu lindo. Pois é, mas eu acredito que vocês, amigos e amigas, já escutaram alguém dizendo assim: eu fiz isso ou aquilo, ou eu estou aqui, ou eu vou para ali, porque Deus é Pai. Já ouviram isso? Eu já escutei muita gente dizendo isso assim, assim, porque Deus é Pai. Pronto. Eu estou hoje aqui com vocês porque Deus é Pai. Mas olhe, estava faltando forças. Meu amigo, deu um banzo, deu um cansaço, deu uma soneira. Sabe o que é uma soneira? Eu estava aqui organizando o programa, preparando aqui as coisas todas, a parte técnica, e os olhos fechando de tanto sono. Agora é cansaço mesmo, fadiga. Sabe o que é fadiga? Eu trabalhei muito hoje, desde 4 horas da manhã trabalhando, não deu tempo hoje, dar um cochilo à tarde. É rojão, Major. Agora, o compromisso fala mais alto, não é assim? Aí eu penso: vou, não vou, vou fazer, não vou em respeito às pessoas que gostam de ouvir o programa. Agora, o sono é grande, entenderam? E o cansaço também. Fadiga, velha fadiga de material. Quando a gente passa dos 30, é assim. Mas é assim mesmo, vamos tocando barco. Ruim é quando não tem o que fazer. Ruim é quando a pessoa acorda, senta na cama, às vezes nem dorme de tanta preocupação. Aí quando senta assim, as outras pessoas na casa, quando tem alguém na casa, todo mundo dormindo. Não é, Roberto Guzmão? Isso acontece. Aí o cara diz assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Está desempregado, está liso, conta para pagar, cobrador batendo na porta. Aí é pior, Major. Aí é pior. Graças a Deus, esse tipo de problema eu tenho é que anotar, agendar o que eu penso em fazer no dia seguinte. De tanta coisa que tem para fazer. Todo dia tem, e tem muita coisa. E eu gosto de fazer. Aí acaba cansando, porque o corpo reclama, chega uma hora que reclama. Hoje eu tive a fase, o dia foi dividido. Eu estou contando isso porque é sexta-feira e eu sei que vocês gostam desse moi-moi, desse moído aqui, né, professora Geovita? Frade Capuchinho, Emanuel Ivan, doutor Gildo Lima do Nascimento. Hoje eu já tive a fase de jornalista, eu tive o modo pintor, passei uma parte do dia pintando. Tive a parte de apresentador da coluna política na televisão, tive a parte de gravação da entrevista com a delegada, tive a parte de abastecer o carro, que sem combustível não anda. Aí depois eu fui organizar para fazer amanhã ou domingo, não sei ainda, aquela história que eu contei para vocês, coisa que ocorreu há mais de um ano, de uma caixa d'água que eu tinha de 3.000 litros e que essa caixa rachou lá no sótão, no teto. E foi um prejuízo danado, porque molhou laje, entendeu? Perdi pintura, emmassamento de teto, de parede, água desceu por tudo que é lugar. E finalmente eu consegui o meu amigo Herculano para a gente abrir o teto da casa, olha só, tirar telhas, tirar madeira, para tirar a caixa velha, ela só saía por cima, e colocar uma caixa nova. E eu fui organizar o início da preparação para a instalação da parte hidráulica
dessa caixa que quem faz tudo sou eu. Então, hoje o rojão foi pesado, mas eu acho é bom. Eu estou contando isso a vocês porque eu não rejeito, eu não abdico de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Quanto mais coisa tiver para fazer, mais eu acho bom. Agora, cansa, né? Como eu disse, chega uma hora que a natureza cobra, como diz o meu amigo Valério lá no Rio de Janeiro. Mas contada essa epopeia da sexta-feira, vamos à luta, vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui, eu tenho que registrar, senão o povo me mata. Meu amigo Sargento Letícia, já rompeu, doutor. Não estou esticando não, já rompeu. Bebeto Medeiros Marajó, Frade Capuchinho Emanuel Erivan, Poetinha Adalto Marques lá em Esperança, Beto Farias em São Luís do Maranhão, Professora Jovita, Irailson de Freitas, Antônio Clemente lá em Pocinhos, velho amigo Sargento Nogueira, Barra de Santa Rosa, quem mais? João Luiz, bombeiro militar. Então tá lá no sítio Gaspar, em Mogi, se balançando numa rede e ouvindo o programa. Doutor Pedro Paulo Medeiros, odontólogo, dentista, colega de doutor Gildo Lima do Nascimento, boa noite. A Luiz, 10 anos, um abraço. Comandante Murta, Tarcísio de Novaes Murta, foi comandante aqui do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado e permaneceu morando em Campina Grande. Valdec Nóbrega, saudações. Marcos Soares, lá no Rio de Janeiro, já me chamou de meu amigo lindo. Ave Maria, eu quase vou ao ápice. Luiz Rocha, oficial de justiça em Campina Grande, e o Adriano, oficial de justiça em Esperança. Em Remis tem uma turma muito boa, comandada pelo Teixeira, passa pelo Cicinho da Eletrônica, pelo Neto, passa também pelo meu amigo Dijaci. A Lagoa Nova, quem comanda é Hulk, e o subcomandante é o professor Uba. Tem uma turma muito boa também que gosta de ouvir. Toninho Nunes, jornalista, agora também escritor. Para os íntimos, é Toninho Manzoá, ele é agente da Polícia Civil e trabalhava na Operação Manzoá. Meu amigo Pacheco, Walter Pacheco de Oliveira, é gente, viu? Olhe, sexta-feira, Assídio Santa Bárbara, Antônio Ferreira, Ave Maria, é gente demais. E no painel aqui, olha, de Brasília até chegar em Parnaíba, no Piauí, passando por Juazeiro do Norte, do Ceará, chegando a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, indo lá embaixo, no sul da Bahia, Ilhéus. Aí tem Salvador, tem Feira de Santana, tem Vitória da Conquista. Alô, São José do Bonfim. Alô, Mossoró, Rio Grande do Norte. Saudações, Lagoa Seca, Gurjão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Queimadas, Recife. Lá em Vitória da Conquista tem o Bruno Cavalcante, tem o Amâncio Araújo, que gostam de ouvir o programa. E no portal tem Edivaldo Alves, motociclista, mototaxista, que gosta também de ouvir o programa. A todos vocês, boa noite. Minha gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi despertado hoje, com o pessoal batendo na porta da sua casa no condomínio Jardim Botânico, lá em Brasília. Ô de casa, quem tá aí? Quem tá aí? Polícia Federal. Quem? Polícia Federal. O que é que vocês querem aqui? Eu não sou mais presidente da República. Não, ô, seu Jair, foi o xerife que mandou conversar com o senhor aqui, fazer uma busca e apreensão. Minha mulher está dormindo, Michele tá roncando ali. Minha filha também, a Laurinha. E aí? Não, vou mandar o pessoal se ajeitar. Tenha calma, foi desse jeito. Chegaram hoje 6 horas da manhã, no condomínio lá onde mora Titio Bolson, como chama Araújo Neto. Fizeram busca e apreensão na casa do homem. Não encontraram nenhuma arma de fogo, nenhuma munição, mas tinha lá 14 mil dólares, tinha 8 mil reais na moeda brasileira. Acharam um pendrive no banheiro. O Bolsonaro disse que esse pendrive não é dele, não. É a coisa de Michele. Perguntar a ela se é aquele pendrive de forró
do Galego Hélio, lá de Campina Grande, que Araújo Neto mandou para Bolsonaro, ele disse que acha que é isso. Mas brincadeira à parte, fizeram busca e apreensão, levaram o homem para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é onde fica a sede da Polícia Penal, botaram uma pulseira na perna de Bolsonaro, uma tornozeleira eletrônica, depois recambiaram o homem para a sede da Polícia Federal em Brasília, superintendência, eu não sei se foi fazer um exame de corpo de delito ou que foi, rodaram Brasília todinha com ele, passaram 2 vezes na frente do Palácio do Planalto, só pelo olhar. Passou na Praça dos Três Poderes, vai para lá e vem para cá, e depois Bolsonaro deu uma entrevista, não está proibido ainda de falar, mas está quase proibido também de falar. E a situação de Bolsonaro, depois dessas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, é como se fosse uma prisão domiciliar. Eu estou fazendo uma comparação, hein? É como se fosse uma prisão domiciliar, entendeu? Com direito a sair de manhã albergado. Pronto. Porque ele está proibido de sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã. E no outro dia ele pode dar uma voltinha só por Brasília, não pode sair de Brasília. Estabeleceram até o perímetro no qual ele pode circular. Nem olhar para o setor das embaixadas, lá em Brasília ele pode. Nem olhar, quanto mais passar ou visitar. Proibido de conversar com qualquer diplomata. Meu amigo, o negócio está danado. Foi hoje, viu, sexta-feira, que normalmente é um dia morto lá em Brasília, onde não se vê tanta movimentação. Hoje, pelo contrário, foi um dia extremamente movimentado por conta de tudo isso. Daqui a pouco, na coluna política, lá da TV, que eu reproduzo aqui no rádio, vocês vão ter, claro que muita gente já acompanhou, mas outras tantas pessoas não acompanharam, vão saber qual foi a ordem cronológica dessas coisas, o que teria desencadeado essa decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes. E não é nenhum daqueles inquéritos antigos, não, é um inquérito novo, que foi aberto já esse mês, nesse mês de julho. É coisa nova, entenderam? Vocês vão entender, vocês vão captar a mensagem. E a imprensa internacional, é claro que repercute a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizada e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A apuração agora, meu amigo, minha amiga, é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. Mais 3 crimes nas costelas do ex-presidente. Bolsonaro passa a usar, a partir de hoje, tornozeleira eletrônica, além de cumprir recolhimento domiciliar, e nos finais de semana, de segunda até sexta, ele pode rodar durante o dia, lá por Brasília, em determinado espaço, se recolhendo às 7 horas da noite. E fim de semana, sábado e domingo, dentro de casa, dentro do condomínio. Além da tornozeleira e do recolhimento domiciliar, as medidas cautelares contra o ex-presidente também incluem a proibição de falar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não podendo sequer se aproximar do setor das embaixadas, não pode conversar com os outros réus ou pessoas investigadas no processo e está proibido de usar as redes sociais. Negócio de fazer live, Facebook, Instagram, TikTok, acabou, tem mais não. O jornal norte-americano The New York Times divulgou a informação passada pelo advogado de Bolsonaro, confirmando o uso da tornozeleira eletrônica e o impedimento de usar as redes sociais e até de se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro, que atualmente encontra-se nos Estados Unidos. Já o jornal americano The Washington Post destacou que o ex-presidente será obrigado a usar o equipamento eletrônico na canela e creditou a informação à assessoria de Bolsonaro. E diz o jornal, a medida ocorreu enquanto a Polícia Federal realizava buscas na casa do ex-presidente e na sede do Partido Liberal em Brasília. O britânico The Guardian também destacou o uso da tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, citando que veredito de culpado é amplamente esperado para ex-presidente brasileiro acusado de conspiração para tomar o poder após perder a eleição em 2022.
A manchete do jornal espanhol El País cita um risco de fuga de Jair Bolsonaro, o que justificaria o uso da tornozeleira. E cita também o jornal espanhol o processo que Bolsonaro enfrenta aqui na Alta Corte de Justiça brasileira. Na Argentina, o periódico La Nación reuniu todas as medidas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e destacou a apreensão de R$22 mil nas buscas feitas hoje na casa dele, além dos celulares, levaram todos, parece que Bolsonaro tinha 3 celulares, e o pendrive de forró. A empresa de comunicação Fox News, que é um canal de TV, a cabo TV por assinatura dos Estados Unidos, publicou no dia de hoje uma matéria dizendo que a polícia fez buscas na casa de Bolsonaro e na sede do partido político ao qual ele é filiado, acrescentando que o ex-presidente foi proibido de usar as redes sociais e de fazer contato com outras pessoas que estão sob investigação. Outro jornal, The Wall Street Journal, ressaltou que o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento. Bolsonaro, que foi capitão do Exército Brasileiro, é da reserva do Exército, não é? Se tornou líder conservador, está sendo julgado e pode ser preso ainda este ano, após a polícia acusá-lo de planejar uma tomada do poder militar no país em 2022 e também de conspirar para matar o presidente de esquerda Lula da Silva, diz o jornal. A imprensa internacional repercutindo o acontecimento desta sexta-feira no nosso Brasil de caboclo, de mãe preta e de pai João. São 18h27 agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje, ele não foi proibido de dar entrevista, pelo menos ainda não. Ao sair da sede da Polícia Federal lá em Brasília, ele conversou com vários jornalistas e, entre outras coisas, disse que quem está mandando no Brasil é Alexandre de Moraes. Mas, meu amigo, Bolsonaro só percebeu isso hoje, foi? Em Teófilo Cordeiro, em Basílio Carneiro. Bolsonaro só entendeu hoje que quem vem mandando no Brasil é Alexandre de Moraes, o xerife. Faz tempo, major, faz tempo. Pois bem, ele disse que quem manda no Brasil é o Carequinha. O poder do Supremo, disse Bolsonaro, é enorme. O Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é Alexandre de Moraes. Foi o que disse Jair Bolsonaro na coletiva e depois, quando conversava com o repórter da agência Reuters, que é uma das mais importantes agências noticiosas do mundo. Bolsonaro disse ainda que tem certeza de que vai ser condenado naquele processo que apura o suposto plano de golpe de Estado lá em 2022. O ex-presidente também afirmou que nunca cogitou deixar o Brasil e que o processo contra ele é meramente político. Não é um processo normal, eles querem me tirar de vez do jogo político. Eu sou o único que pode ganhar do Lula, disse Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação de hoje, diz que o ex-presidente vinha atuando dolosa e conscientemente, de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. Bolsonaro, como se sabe, é réu no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. As ações conspiratórias com os Estados Unidos podem configurar obstrução de investigação, como eu já expliquei. Na última segunda-feira, dia 14, a Procuradoria-Geral da República apresentou seu parecer final sobre o caso, pedindo a condenação do ex-presidente e de mais 7 pessoas.
O julgamento pelo Supremo está previsto para o mês de setembro. E advogados conceituados, juristas brasileiros, eles fazem uma previsão de que a pena a ser imposta a Jair Bolsonaro pode passar de 40 anos de cadeia. As senhoras sabem, os senhores também, que na sexta-feira a gente conclui o programa por volta das 7h30, porque é dia de entrevista na Rede ITA de televisão, que começa exatamente às 19h30. E a entrevista dessa semana é com a delegada da Polícia Civil paraibana, a doutora Mairan Moura. Mairan Moura vai ser a nossa entrevistada, falando sobre a presença da mulher nas forças de segurança, sua trajetória, sua origem, onde já trabalhou e como é o cotidiano de uma mãe de família. Ela tem 2 filhas, uma de 10 e outra de 7 anos, como é se dividir entre ser mãe solo, como ela se denomina, e ao mesmo tempo policial. Daqui a pouco, às 7h30. Um assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pelas redes sociais sobre mais essa operação da Polícia Federal feita hoje aqui no Brasil, especificamente contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em publicação feita no X, antigo Twitter, Alex Briowitz escreveu, abre aspas, o que o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é perverso e errado. E continuou, esse nível de instrumentalização do governo contra um oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o presidente Trump aqui nos Estados Unidos, postou em sua rede social. Esse cidadão que eu citei, que é um dos assessores próximos de Donald Trump, Alex Briowitz, ele tem 28 anos apenas, é um jovem conselheiro de Donald Trump e é considerado um dos principais estrategistas por trás das redes sociais do ex-presidente. Esse rapaz ficou conhecido durante as eleições americanas do ano passado por ajudar a direcionar a estratégia republicana focada no que se chama de geração Z. Alex Briowitz ajudou a convencer Donald Trump, por exemplo, a conceder entrevistas a influenciadores masculinos e apresentadores de podcasts, como por exemplo Joe Rogan, que alcançam milhões de usuários. Em uma entrevista ao jornal The Times, publicada no dia de hoje, o assessor é descrito como uma pessoa que está no centro da operação de comunicação ultracombativa do governo Donald Trump. A repercussão, como dizia Bill do Violão, é mundial no mundo. Outro político muito próximo a Donald Trump, o ex-conselheiro da campanha republicana do ano passado, Jason Miller, prestou apoio a Bolsonaro igualmente pelas redes sociais. E escreveu o seguinte, abre aspas, mantenha-se firme, presidente Bolsonaro. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas desse senhor chamado Alexandre de Moraes. E dezenas de milhões de pessoas estão apoiando o senhor. Não descansaremos aqui nos Estados Unidos até que a perseguição política ao senhor acabe. Em outra postagem, o mesmo cidadão, o senhor, deixa eu ver o nome dele, Jason Miller, escreveu que Bolsonaro sofre uma caça às bruxas. Movimento corajoso de Alexandre de Moraes para anunciar ao mundo que quer todo o crédito pela perseguição política e caça às bruxas contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora sabemos quem é que manda no Brasil, disse o ex-assessor do presidente dos Estados Unidos. Esse cidadão, Jason Miller, é fundador de uma rede social chamada Get. Ele deixou o cargo de diretor-geral dessa plataforma para ser conselheiro de Donald Trump na campanha eleitoral do ano passado. A conta de Moraes marcada por Miller não existe mais,
pois o ministro desativou o seu perfil no X em fevereiro passado. O próprio ministro Alexandre de Moraes confirmou à rede CNN que tinha se retirado da rede social. Em outras ocasiões, o ex-conselheiro sênior da equipe de transição de Donald Trump já tinha dito nas redes sociais que Alexandre de Moraes era uma ameaça à democracia por causa da atuação do ministro na área digital. Pois é, meus amigos, é a repercussão do que está acontecendo aqui no Brasil, na imprensa internacional e os posicionamentos de assessores próximos ao presidente americano. Espera-se, e aí é a análise dos observadores políticos, que nas próximas horas saia alguma outra medida da parte do governo norte-americano. Mesmo diante de pedidos e da pressão de parlamentares de oposição, aqui no Brasil, os presidentes da Câmara e do Senado decidiram manter o recesso parlamentar. Parlamentares da oposição quiseram que Davi Alcolumbre e Hugo Mota instalassem sessões. Os congressistas pedem, então, a retomada dos trabalhos diante da decisão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, especificamente, que impôs medidas cautelares ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em comunicado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou agora à tarde o recesso parlamentar que foi combinado, acordado até o final desse mês. Ele também disse que no período não haverá votações em plenário e nem qualquer reunião de comissões. Hugo Mota disse que as atividades legislativas serão retomadas somente no dia 4 de agosto, com sessões deliberativas e funcionamento regular das comissões, conforme calendário previamente definido. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou no mesmo sentido. Segundo o comandante do Congresso Nacional, o recesso parlamentar de julho está mantido e durante as 2 próximas semanas não haverá sessões deliberativas nem funcionamento de qualquer comissão. Disse ele que as atividades legislativas, igualzinho ao que falou Hugo Mota, só serão retomadas lá por volta do dia 4 de agosto, com sessões deliberativas no plenário e também nas comissões, incluindo o início da apreciação da votação de indicações de autoridades, conforme cronograma que também já foi divulgado. Na tarde de hoje, o líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, enviou um ofício a Hugo Mota em que oficializa o pedido para que sessões sejam instaladas. O líder partidário justificou a necessidade de retomar os trabalhos pelas recentes decisões de Alexandre de Moraes, tanto com relação ao Bolsonaro, quanto ao imposto sobre operações financeiras, o IOF. Sóstenes disse que tal cenário enseja uma atitude urgente por parte do Congresso Nacional. Logo, ele solicita a suspensão imediata do presente recesso branco, convocando novas sessões da Câmara, a fim de que possam ser tratados temas emergenciais. Sóstenes ainda citou a necessidade de atitude urgente do Congresso, o que incluiria a retomada da tramitação de propostas de emenda à Constituição, PEC, que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e de proposta que prevê extinção do foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. Além disso, ele vê o cenário propício para se debater a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e instalação de comissão parlamentar de inquérito do abuso de autoridade. Davi Alcolumbre disse que não retoma o trabalho e Hugo Mota disse a mesma coisa. São 6h39, 18 horas e 39 minutos agora na Paraíba. Pois é, tem deputado governista
Eu vi aqui o deputado governista dizendo que havia possibilidade de Jair Bolsonaro fugir. E foi por isso que Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Porque havia rumores de que o homem ia deixar o Brasil a qualquer momento. E as manifestações dos petistas, todas, claro, são favoráveis à decisão que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, decisões já ratificadas, confirmadas pela maioria da primeira turma. A primeira turma, vocês sabem, cada uma das duas turmas do Supremo tem 5 ministros. A primeira turma tem os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Vou repetir: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Flávio Dino foi ministro de Lula. Cristiano Zanin foi advogado de Lula. Alexandre de Moraes vem tomando decisões todas contrárias a Bolsonaro. E esses 3 já formaram maioria, porque são 5, tem 3 votos favoráveis, o de Alexandre, o de Flávio Dino e o de Cristiano Zanin. Faltam votar Carmen Lúcia e Luiz Fux, devem seguir o mesmo. E aí a decisão tomada monocraticamente por Alexandre de Moraes, dessa forma fica ratificada, confirmada. E quando você diz assim, foi uma turma, é o Supremo. Porque o Supremo são os ministros, ele divide-se no presidente, na turma 1 e na turma 2. E eles lá decidiram que o que uma turma decidir é para ser dito que foi o Supremo. Há opiniões divergentes, é verdade, tem gente que acha que situações assim mais importantes, processos de repercussão, deveriam ser julgados pelos 11 ministros, mas eles resolveram lá que tanto faz ser os 11 como ser a turma, aí você vai fazer o quê? Obedecer. Não resta outra coisa a se fazer. Agora, eu sei que tem muita gente querendo ouvir a minha opinião e tem muita gente questionando aqui sobre essas decisões. Eu vou dizer hoje o que eu venho dizendo desde a Lava Jato, desde os tempos da Operação Lava Jato, quando eu dizia lá na Rádio Cidade de Manhã, Juarez, esse negócio vão anular tudo depois, eu quero ver Lula na papuda, eu quero ver não sei quem na cadeia, lembra do papo qual era? E eu dizia, não pode, estão fazendo coisas que não está na lei. Então, alguém mais tarde, pode demorar um tempão e pode ser logo, alguém vai desmanchar. Então, a mesma coisa eu venho dizendo em relação a esses processos que vem tramitando, que vão ser julgados aí desde lá do final de 22, desde o 8 de janeiro, essas coisas todas. Não estão fazendo como mandam as regras, como está escrito nas tábuas de Moisés. Alguma coisa é feita de acordo com o que está escrito e outras coisas não. Significa dizer o quê? Que se foi mal feito, alguém vai desmanchar lá na frente. Eu não tenho dúvida disso. Tem aluno, ainda existe aquela faculdade de Damião Feliciano aqui em Campina, hein, Wilson Siqueira? Ainda existe a Unesc, não era Unesc o nome? Se ainda existir, aluno do primeiro período do curso de Direito da Unesc, vai dizer a você que tem artigo do Código de Processo Penal que passar por cima. E se passou por cima, Major, alguém vai anular. Mas não vai. Sim, vai. Não anularam de Lula? Lula ficou 580 dias preso. Depois saiu, virou presidente da República de novo, porque desmancharam tudo. Ainda estão desmanchando. Anteontem, o ministro Dias Toffoli desmanchou tudo que tinha sido feito em relação a mais um réu lá na Lava Jato. Aquele doleiro Alberto Youssef. Porque coisa mal feita. Então, estão fazendo coisa mal feita, alguma coisa é mal feita na ânsia, na empolgação, não sei. Aí alguém mais tarde vai dizer, isso aqui não era para ter sido feito assim não. Está escrito que não é. Alguém vai desmanchar. Enquanto isso, aí o cara já foi preso, o cara já foi empulcerado, o cara já foi execrado, entenderam? Mas memorizem isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é tudo e também não estou dizendo que é em relação a todo mundo. Agora, o que estiver, ou se estiver sendo feita alguma coisa em desacordo com o que está escrito na Constituição, nos códigos, na lei complementar e tudo isso, pode ter certeza que alguém mais tarde vai olhar e vai dizer, foi feito errado, vamos desmanchar. São 18 horas e 44 minutos agora.
Agora, tem todo tipo de absurdo que a gente ouve, porque quem tem ouvidos, né, sai escutando as coisas. Tem muita coisa que estão escrevendo que a gente vai lendo aqui, umas têm fundamento dentro da lei e outras não têm. Não é, meu amigo Arthur Vieira? Arthur Vieira disse: estou com a minha filha Aurora ouvindo o programa. Pois é. Um abraço para ela, outro para você. Você está com seu inglês afiado. Eita, já sei que hoje tem. Essa de Damião fechou faz tempo, escreveu aqui ouvindo. Não entregava diploma a ninguém não, e quando entregava não valia nada, não registrava no MEC. Sabia disso não. Pois bem, quando existia, se você perguntasse a aluno do primeiro período, ele ia responder para você que tinha alguma coisa sendo feita em desacordo com o que está no papel. Você viu a morenaça aí? Mandou essa morenaça para os netos dar uma olhada. Já que você não mandou, eu vou mandar para os netos, porque eu sei que ele vai gostar de olhar, entendeu? Ele fica escondendo lá da esposa, entendeu? E aquele frade capuchinho, pecador, também pode ver esse negócio aqui ou não? Você acha que pode? Posso mandar também para o frade capuchinho, mas, meu amigo, eles vão gostar demais. Essa jovem que está pedindo um auxílio, ela é made in Rio de Janeiro, é carioca da Clara, que tem carioca da Gema e tem carioca da Clara. Você entendeu por quê da Clara, não é? Então, ela é carioca da Clara. Rodrigo Oliveira, lá em Nova Brasília, Rodrigo Oliveira escreveu assim: existe um Deus justo e verdadeiro e de justiça implacável. Nada fica oculto e a verdade prevalecerá. Aguardem que estão vindo providências divinas. Estão chegando as providências porque Deus é fogo consumidor. Escreveu aqui Rodrigo Oliveira, tá certo. Tem gente dizendo aqui que as tropas de elite americanas vão invadir Brasília para resgatar Bolsonaro. Teve gente que botou na internet que um porta-aviões dos Estados Unidos ia ancorar no Lago Paranoá. Meu amigo, como é que um porta-aviões vai chegar em Brasília se não tem mar para navegar? Tem em Brasília, você guincha, vem voando, vem num drone, num helicóptero, um porta-aviões daquele gigantesco que tem, vai para o Lago Paranoá para fazer o resgate. E tem gente que acredita nessas coisas todas. Teve um amigo meu que, uma vez, quando existia ainda o restaurante Miura, a gente estava lá naquela mesa que tinha o Amigão e tinha o Maracanã. Estava lá no Maracanã, eram 4 mesas emendadas. Aí o cara chegou, aí disse, cantando marra. Aí disse, eu fui a Fernando de Noronha no último fim de semana. Foi, todo mundo aí olhou assim, foi, gostou, gostei. O único problema que nós tivemos foi que na volta o ônibus baixou um pneu. Fernando de Noronha de ônibus, entenderam? É como aquele colega de imprensa que uma vez tinha um empresário bem enrolão que vivia aqui no Campinas, vocês devem lembrar, um que falava todo enrolado, sabia falar mais português do que eu e você, mas falava todo com sotaque, a enganar os bestas daqui. Brasileiro tem esse negócio, quando chega um gringo com sotaque falando português, o senhor Araújo Neto, o doutor, o Wilson Sicreira, entendeu? Enrolando a língua, a cara diz, vixe Maria, é um gringo. Aí dão tudo ao cara, sabe? Oferece a casa, oferece festa e tal, tudo besta, empolgado. Aí esse empresário enrolão da época foi dar uma entrevista na Rádio Caturité, mentindo, já estava mentindo, eu sabia que era mentira. Só eu vou levar o 13 para uma excursão no Equador. Aí, cara, tudo nas resenhas, o 13 vai jogar no Equador, lá vai. Aí esse colega que entende muito de geografia chegou para ele e disse assim, ô, fulano, quando é que começa mesmo essa excursão à Europa? O cara já botou o Equador na Europa, olha só. Entenderam como é que vai o negócio? Então, nós estamos nessa pisada, nós estamos nessa balada, nós estamos hoje mais ou menos desse mesmo jeito. São 6h49, faltando 11 para as 7 agora.
6 horas e 49 minutos. Tem aqui o Zé Carlos e a Dalva, os dois com palavras diferentes, pediram mais ou menos a mesma coisa. Quais os ministros que já votaram para apoiar o que Alexandre de Moraes fez? Olha, o próprio Moraes tomou a decisão. Aí ele jogou para os outros 4 da turma. 2 já votaram com ele. Quais foram? Flávio Dino e Cristiano Zanin. Então, se a turma tem 5 e já tem 3 aqui, já formou maioria, validando o que ele fez. Entenderam? Então, está sacramentado. Não tem para onde correr. Sim, mas o pessoal está querendo saber quais foram as medidas e em quais crimes dessa vez o ex-presidente Jair Bolsonaro foi enquadrado e etc e tal. Pois é, a gente vai mandar tudo isso para vocês, porque é todo interesse meu de divulgar as coisas, não tem interesse nenhum de esconder nada, de guardar nada aqui, seja lá de quem for. Foi formada a maioria, eu quero ver quais são as restrições, para dizer bem direitinho para vocês, explicar tintim por tintim o que foi que o ministro Alexandre de Moraes... É um novo inquérito. Para começar, eu tenho que dizer a vocês que é um novo inquérito. Não é um inquérito antigo, aquele lá do 8 de janeiro, nem o inquérito de 2022, vamos tomar o poder, não deixar o homem tomar posse e tal, não. É coisa nova. Então, veja só, as acusações que pesam nesse novo inquérito contra Alexandre de Moraes. O ministro vê fortes indícios de que Jair Bolsonaro atuou para sabotar as investigações sobre a tentativa de golpe e ameaçar instituições democráticas. A suspeita de organização criminosa junto ao filho, Eduardo Bolsonaro, já investigado. O ministro entende que os dois teriam agido juntos para obstruir a justiça e coagir o Supremo Tribunal Federal. Outra acusação, e essa aqui foi o próprio Bolsonaro que disse, ele enviou 2 milhões de reais por Pix para Eduardo Bolsonaro, enquanto ele já estava lá nos Estados Unidos. E essa verba, segundo o ministro, teria bancado os contatos com autoridades daquele país, autoridades estrangeiras. Depois, Bolsonaro teria buscado apoio de governos de outros países para pressionar o Supremo, o que o ministro considera ameaça à soberania nacional. Publicações em tom intimidatório e reportagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista, condicionou sanções dos Estados Unidos à sua própria anistia, o que Alexandre de Moraes entendeu como sendo confissão de chantagem institucional. Captaram? Agora vamos ao que Moraes, o ministro Alexandre, determinou de medidas cautelares para Jair Bolsonaro. Respondendo a vocês aí. Recolhimento em casa das 7 da noite às 6 da manhã em dias úteis. Recolhimento integral nos fins de semanas e feriados. E monitoramento com tornozeleira eletrônica colocada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Outra coisa, proibiu Jair Bolsonaro de sair de Brasília sem autorização dele. Moraes, não sai. Quero ir para o Rio de Janeiro, não pode, só Brasília. Está proibido de se aproximar do setor de embaixadas e consulados em Brasília. Não pode chegar nem a 200 metros desses locais. Está proibido de qualquer contato com autoridades estrangeiras de qualquer país do mundo e com outras pessoas investigadas. Essa proibição inclui qualquer tipo de contato, até mesmo através de terceiro. Bolsonaro não pode nem mandar um recado para Araújo Neto, aqui em Campinas. Ei, dá um recado lá, meu sobrinho Araújo Neto, pode não. Bolsonaro não pode falar, por exemplo, com o filho Eduardo, nem com Mauro Cid, Braga Neto, que está preso. Não, pode não. E está banido das redes sociais. Bolsonaro não pode fazer qualquer publicação, nem utilizar mais qualquer perfil dele ou de terceiros. Nada.
Na busca domiciliar de hoje, a Polícia Federal apreendeu telefones, computadores, tablets, mídias e vários documentos. Acharam um pendrive no banheiro. A corporação encontrou na casa de Bolsonaro 14 mil dólares em moeda americana, o que dá 78 mil reais, e 8 mil reais em dinheiro brasileiro. A polícia pode acessar dados dos celulares, dos computadores, mensagens, arquivos, tudo que estiver em alguma nuvem colocado por Jair Bolsonaro. Hotéis e locais de hospedagem de Bolsonaro também podem ser vasculhados pela Polícia Federal, de acordo com a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Viu, Zeca? Viu, Eliana? Viu, Ezequias Teixeira? E se Bolsonaro descumprir qualquer uma dessas medidas, é preso imediatamente, segundo o ministro, com base no Código de Processo Penal, artigo 312. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca na residência do ex-presidente e um lá na sede do PL, Partido Liberal. A defesa de Bolsonaro diz que recebeu com surpresa e indignação a imposição dessas medidas cautelares severas contra o ex-presidente da República. Segundo os advogados, Bolsonaro sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes diz que o ex-presidente confessa consciente e voluntariamente a prática de atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump e a sua própria anistia. Bolsonaro disse isso ontem. Quando ele recebeu a carta de Donald Trump na quinta-feira, ele disse, Lula, libere meu passaporte. Aí depois disse, não é Lula não, é o ministro. Libere meu passaporte que eu vou para os Estados Unidos e acabo com esse tarifaço em 10 minutos de conversa com Donald Trump. Aí o ministro pegou agora vai. O ministro Alexandre de Moraes disse que não há, portanto, qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria dos delitos praticados por Jair Bolsonaro, onde pretende, tanto por declarações e publicações, quanto por meio de induzimento, instigação e auxílio, inclusive financeiro, ao filho Eduardo, o espúrio, ou seja, algo ilegítimo, término da análise de sua responsabilidade penal, seja por meio de uma inexistente possibilidade de arquivamento sumário, seja pela aprovação de uma inconstitucional anistia. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes recorreu a uma citação de Machado de Assis, imortal da Academia Brasileira de Letras, para defender a soberania nacional. E escreveu assim: a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. Isso foi publicado por Machado de Assis, sabe quando? 1876, numa crônica intitulada História de 15 Dias. O ministro Alexandre de Moraes continuou a defender a soberania nacional, afirmando que ela não pode ser negociada nem extorquida, por se tratar de um dos fundamentos da República, e que o Supremo sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional, em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado democrático de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. São agora na Paraíba 18h58, faltando 2 minutos para as 7 horas agora. Aqui na Paraíba teve um deputado estadual que se manifestou no dia de hoje. Quem é ele? Valber Virgolino. Valber Virgolino disse hoje que o Brasil não é mais um país livre. Ele reagiu com indignação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição de contato com aliados. Perseguição implacável. Aqui jaz
um país democrático e livre, disse Valber Vigolino em tom de protesto, ao afirmar que o Brasil vive um momento sombriamente autoritário, marcado, segundo ele, pela perseguição de adversários políticos por meio do Poder Judiciário. Para o deputado paraibano, as medidas contra Bolsonaro ferem as garantias constitucionais e colocam em risco o equilíbrio entre os poderes da República. Pois é, esse negócio de equilíbrio entre os poderes da República, o deputado Valber, essa história foi riscada há muito tempo. Como dizia minha avó, faz tempo que ninguém sabe mais o que é isso. E o presidente Lula esteve hoje no Ceará. Lula dormiu de ontem para hoje em Petrolina, Pernambuco. Hoje de manhã saiu no avião grande até Juazeiro do Norte, no Ceará, de onde foi de helicóptero para Missão Velha visitar um trecho da ferrovia Transnordestina. E, entre outras coisas, Lula disse nesta sexta-feira que não é fácil gostar de pobre. Segundo ele, é preciso pensar com o coração para poder incluir as pessoas na divisão do orçamento. Essa fala, esse discurso de Lula foi feito durante visita a um trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha, no Ceará. Lula anunciou 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro federal para essa obra só no Ceará. E a Paraíba ficou fora dessa história da Transnordestina. Não é fácil gostar de pobre, não tem apenas que ter cabeça, tem de pensar com o coração, se vale a pena ou não cuidar das pessoas, disse Lula. Se as decisões do governo se dão numa mesa muito elitista, com muita gente rica, o pobre será lembrado para os livros de história, não será colocado no orçamento da União, não será lembrado para repartir o pão, disse o presidente da República. Ao lado do governador cearense, Elmano de Freitas, e do ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, Lula garantiu a aplicação de dinheiro para a finalização da obra da ferrovia, que começou em 1959. 1959. Como diz Ivete Sangalo, eu ainda estava pendurado no meu pai. Não faltará dinheiro para concluir a Transnordestina. Agora eu tenho que ser comunicado da dificuldade de dinheiro antes de falar para que a gente possa não permitir a paralisação da obra, disse o presidente da República. Tá certo. E entre outras pérolas, você vai escutar agora, Lula disse hoje lá no Ceará também, sabe o quê? Que não vai devolver o Brasil aquele bando de maluco, se referindo à turma de Jair Bolsonaro. Quer escutar? Vamos lá. Vamos ver se a gente escuta Lula falando sobre essa história de não entregar o Brasil mais à turma que ele chama de turma de maluco, a turma de Pirituba. Mas Lula falou isso mesmo? Falou, Major. Falou, foi hoje lá no Ceará. Só vou decidir ser candidato se eu for o ano que vem. Porque eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência e conversar com vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não se preocupe. Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições desse país. Pode ter certeza. Serei candidato para ganhar as eleições desse país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de malucos que quase destrói esse país nos últimos anos. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Eles não voltarão. Pode estar certo disso. Pode ficar certo. Eles não voltarão, não é porque o Lula não quer, é porque vocês
Não vou deixar eles voltar. Um abraço, gente, e um beijo no coração. Ouviram bem direitinho? Lula disse que não vai entregar o Brasil de novo àquele bando de maluco. Tá certo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. Sete horas e 10 minutos. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Que se fala? Meio-dia, 6 minutos, estamos de volta para falar sobre política. Antes de começar a conversar com o Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui para a jornalista Carmen Dolores, está lá em Puxinanã, nos acompanhando. Pois é. Nossa musa de Puxinanã. Pois é, parabéns pelo nível do programa, nos acompanhando lá. Muito obrigado. Pois Ei, bem, Paulo. Um abraço para ela, tudo bem? Como faz? Estamos vivendo a época do jogo das cartas. Você pensa que essa história de carta tinha acabado, agora é só e-mail, é só mensagem no celular, tal. Não. Donald Trump está ressuscitando as cartas. E ontem ele mandou mais uma carta para Jair Bolsonaro. Para Jair Bolsonaro. Tem os dois aqui para a gente começar mostrando a você, um aperto de mão. Tem o facsímile da carta, vamos mostrar, por gentileza, está aí. Já está ela em inglês, tem ela traduzida perfeitamente. E na arte que vamos mostrar agora, o resumo. O presidente dos Estados Unidos se disse muito preocupado com ataques à liberdade de expressão no Brasil. A carta foi enviada ontem à noite ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, dizendo que o aliado é alvo de ataques de um sistema injusto. Trump diz que o julgamento do ex-presidente brasileiro precisa parar imediatamente. Eita, Esse é o capítulo de ontem à tarde, tá? No comecinho da noite. O presidente Lula, um pouco mais cedo ainda na quinta-feira, tinha dado uma entrevista à CNN Internacional no programa da Cristiane Anampu. Eu sempre assisto esse programa. E tem a CNN Brasil, tem a CNN Espanhol e tem a CNN Internacional. E lá, num trecho dessa entrevista, Lula disse que Donald Trump, o presidente americano, se considera imperador do mundo. Meu amigo, no instante em que isso foi pro ar, Donald Trump chamou aquela loirinha que é a porta-voz dele, a Caroline Leavitt, que deu uma declaração pública em nome do governo norte-americano, dizendo o que é que eu acho dessa declaração do presidente brasileiro. Nós temos a imagem da moça, que é a porta-voz da Casa Branca, falando, e tem a legenda, ela fala em inglês, obviamente, você vai acompanhar a tradução na legenda que nós vamos mostrar agora. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador, Jameson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States
States of America, and you will continue to do so. Thank you very much, everyone. We'll see you later. I appreciate the enthusiasm today. Encerrou o papo. Isso aí foi um dos capítulos do dia de ontem. A gente fez uma espécie de resumo aqui do conteúdo dessa declaração. Por favor, Guto. Olha só. O presidente, isso foi um dos trechos da fala da Caroline. O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente norte-americano. Segundo capítulo de ontem. O presidente Lula, ainda ontem, tinha dado uma declaração no Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Goiânia, capital de Goiás, e disse, entre outras coisas, depois no pronunciamento da noite, que a gente viu também em rede nacional de televisão, que tem político brasileiro que é considerado hoje por ele e pelos seus aliados traidores da pátria. Separamos esse trecho para você rememorar. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Essa fala de Lula já estava gravada desde a quarta-feira à noite. Daí porque não deu tempo refazê-la com o objetivo de talvez abordar essa temática da carta do presidente americano a Bolsonaro e da declaração da porta-voz da Casa Branca. Lula pernoitou em Petrolina, Pernambuco. A gente até dizia ontem que tinha dúvidas se ele pernoitaria ou retornaria para Brasília. Dormiu em Petrolina, já viajou hoje de novo, está no Ceará. Olha aqui, agenda oficial. Ele partiu para Juazeiro do Norte às 9h25, saindo lá de Petrolina. Chegou às 10 horas, um trechozinho curto, aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, na terra do Padre Cícero. Em seguida ele foi para Café da Linha, que é no município de Missão Velha. É um trecho, Anchieta e amigos, da ferrovia transnordestina. Lula foi visitar exatamente isso aí no município de Missão Velha. Aí tem um almoço, quando for lá pertinho das 2 da tarde, Lula regressa de helicóptero para Juazeiro do Norte, de onde embarca para Brasília, onde deve chegar pertinho das 4 horas da tarde. Ainda ontem à noite, em cima desses episódios que nós mostramos, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais agradecer a Donald Trump o envio da carta para ele. Também temos esse trecho. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível, um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político, alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. Ao tomar conhecimento dessa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro e desses desdobramentos todos da escalada da tensão entre o governo americano e o governo brasileiro, porque o que se diz é que inicialmente o deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos e ele queria uma sanção ou medidas restritivas para o ministro Alexandre de Moraes. Só que quando houve aquela declaração do presidente Lula na reunião dos BRICS, falando naquela moeda, tirar a dolarização, aí a coisa escalou para o âmbito governamental. O pessoal deu uma esquecida no ministro Alexandre de Moraes e passou a sancionar o governo brasileiro e até o próprio Brasil com essas tarifas absurdas que o mundo todo tomou conhecimento. Hoje é a mais alta tarifa que os Estados Unidos quer cobrar de produtos importados de alguém. Aí hoje de manhã, 6 horas da manhã, no condomínio chamado Jardim Botânico, onde tem residência em Brasília, Bolsonaro foi acordado pelos agentes da Polícia Federal que fizeram busca e apreensão nessa casa dele, na sede do Partido Liberal em Brasília. Acharam 14 mil dólares em espécie lá nessa casa de Bolsonaro, 8 mil reais em reais, na moeda brasileira, e o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar tornozeleira eletrônica, em Jair Bolsonaro foi colocada agora de manhã, impôs várias medidas restritivas, as chamadas cautelares, entre elas, não poder transitar no setor das embaixadas em Brasília, ficar recolhido em casa em Brasília, das 7 da noite até as 7 da manhã, não se comunicar com outras autoridades, nem com o filho Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos. A repercussão é enorme. Brasília pegou fogo numa sexta-feira, que normalmente é um dia parado,
Ainda mais com o Congresso Nacional em recesso, não é? Então, tudo isso está acontecendo e a gente não sabe, a partir dessa atitude do senhor ministro Alexandre de Moraes, se haverá uma outra reação do governo americano. Espera-se para as próximas horas algum tipo de manifestação. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. A boca maldita de hoje vem, Anchieta, dessa foto em cima de um tema que nós abordamos ontem aqui. Quando mostramos aquela foto de Messinho Lucena, Cícero Lucena, junto com Aguinaldo Ribeiro e Hugo Mota, a gente estranhou a ausência de Adriano Galdino. Aí ontem, Adriano Galdino foi procurado pelos colegas repórteres. O senhor não foi para Brasília, Perrone? Escanteado, não fui convidado para esse encontro lá em Brasília. Foi o que disse Adriano Galdino. E agora o povo está querendo saber também do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, se depois do veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados, se o ilustre parlamentar ainda vai elogiar Lula, porque a Assembleia vai perder 6, se isso vigorar, a bancada paraibana perde 2, fica com apenas 10, e se Adriano vai de novo a Caetés, lá em Garanhuns, mostrar a casa onde Lula nasceu, as coisas lá de Lula. As futricas da política paraibana. É verdade, não é? É verdade, é isso mesmo. Hoje é sexta-feira. Hoje tem ponto a ponto. Às 7h30 da noite, nós vamos conversar com a delegada da Polícia Civil do Estado da Paraíba, doutora Miriam Mairan Moura. Mairan, M no início e M no final. Mairan Moura vai conversar conosco sobre a presença feminina na segurança pública, o seu trabalho há 19 anos como delegada de polícia do Estado da Paraíba e o desdobramento entre ser delegada, ser autoridade, ser policial, correr atrás de bandido, abrir inquérito e cuidar das duas filhas que ela tem, uma com 10 e uma com 7 anos de idade. E ela é boa entrevistada, viu? Com certeza. Muito legal, uma policial muitíssimo dedicada e uma mulher muito inteligente. 7h30 da noite de hoje, com repeteco amanhã ao 12h30. Isso mesmo. Vamos aguardar os desdobramentos de hoje, desse fim de semana, né, nessa tensão Brasil e Estados Unidos, para que na segunda-feira possamos abordar de novo o tema aqui. Tomara com boas notícias. Tá bom, Paulo? Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana. Vamos a Brasília, outras novidades da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Meu abraço, cumprimentos a você, a toda a nossa equipe, o nosso telespectador. A gente volta de Brasília nesta sexta-feira com o Em Dia da Rede Ita para fechar mais uma semana de acompanhamento político aqui direto da capital brasileira. Lembrando que a partir de hoje, dessa sexta-feira, recesso parlamentar no Congresso Nacional, que vai até o dia 4 de agosto. Essa sexta-feira, que marca o fechamento dos trabalhos no Congresso Nacional, deixa claro também que foi um semestre de pouca produtividade no parlamento brasileiro. Muitos confrontos e desentendimentos com o governo federal e também até na relação com o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo travou matérias importantes, além do grande embate entre situação e oposição. Um dos temas centrais foram as questões tributárias, fiscais e de aumento da carga de impostos no país. Sobre esse tema, quem falou conosco foi o senador Efraim Filho, do nosso estado. Primeiro, a carga tributária é um tema, como eu disse, que preocupa, né? O governo tem que perceber que não dá para se fazer equilíbrio fiscal apenas pelo lado da receita, aumentando a alíquota, aumentando imposto para arrecadar e arrecadar. Equilíbrio também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos, e é isso que a gente espera levar adiante nessa discussão para que a gente possa avançar. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, complementa a nossa coluna política com informações direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Minha gente, após uma semana da abertura do prazo, 17.077 pensionistas e aposentados aqui da Paraíba aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal.
Esse número, 17.077 pessoas, representa só 31% dos 54.900 beneficiários que podem assinar essa adesão aqui no estado. O pagamento integral, corrigido pelo IPCA, começará na próxima quinta-feira, dia 24. Depósitos diários para 100 mil pessoas. Lotes de 100 mil a cada dia. Entenderam? É importante a gente lembrar que quem não fez ainda essa adesão pode fazê-lo pelo site Meu INSS, ou se não souber e não tiver quem ajude, vai numa agência dos Correios. O governo está dizendo que tem gente treinada para resolver rapidamente. E isso pode ser feito até o dia 14 de novembro do corrente ano. São 7h25, 19h25 agora. Alô, Sueli Policarpo, boa noite. Tem mais mensagens aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver. Quem mandou mensagem? Liliane Rocha, boa noite, Liliane. Jair Lucena. Quem mais? João Pinto. Sargento Letício, como sempre acompanhando. É esse mesmo, viu, Letício? Você matou a charada aí. Quem mais? Foi que Araújo Neto mandou. Da minha prima Lindaura Surfa. Essa é danada, é ou não é? Deixa eu ver aqui. Assis do Santa Bárbara, já falei. Está sempre na escuta do programa. Sempre nos prestigiando. Pelo painel do Rádios Net, tem gente por esse Brasilzão inteiro acompanhando o programa, que é motivo de alegria, de felicidade. Muita gente. O argentino entrou lá na província de La Plata, Buenos Aires, tá certo. Vamos acompanhando. 19 horas com 26 para 27 minutos. Tá aqui o Inácio perguntando se é normal a pessoa dizer assim: o ônibus foi assaltado. Não, não é. Você escuta e eu escuto, mas não é. Quem é que vai assaltar o ônibus? Você assalta quem está no ônibus. O objetivo ali do ladrão, ou dos ladrões, é tomar os pertences de quem está no ônibus. Se não tiver ninguém dentro do ônibus, talvez ele não vá. Talvez ele não fosse. É mais fácil dizer assim: assaltar o ônibus. O povo diz, mas ninguém vai assaltar o ônibus. O sujeito pode roubar o ônibus, levar o ônibus ou furtar. Agora, assaltar o ônibus não, assalta as pessoas, os passageiros, o motorista, o cobrador, não é assim? É como hoje eu vi que teve um acidente ali pro lado de Mamanguape, um ônibus que conduzia estudantes. Aí o cara diz assim: o ônibus perdeu o controle e saiu da pista. E o ônibus tem controle de nada, minha gente. Quem controla o ônibus é o motorista. O motorista pode ter perdido o controle do ônibus, mas o carro não tem controle. Chega para o carro e diz: ô carro, vai ali na padaria, compra o pão e volta. O carro não vai. O carro não controla nada, o carro é controlado. Mas por que todo mundo diz isso? Todo mundo não, que eu não digo. Que você tem que pronunciar uma frase, uma sentença, um texto, sabendo o que é que está dizendo. O grande problema da imprensa brasileira hoje é que tem um monte de cabeça de vento que escuta alguém falar alguma coisa, acha bonito e começa a pronunciar aquilo sem saber o significado. O carro perdeu o controle, desceu a ladeira, bateu em mais seis, e o carro perde o controle de quê? O imbecil que estava dirigindo aquele carro é que não puxou o freio de mão, não engatou uma marcha. Pode acontecer um defeito mecânico do carro? Pode, mas é muito raro. Mesmo assim, não caberia essa expressão: o carro perdeu o controle. O carro nunca tem controle. Nunca. É sempre alguém que controla o carro. Para isso que tem a direção, freio, acelerador, freio de mão, entendeu? A marcha para botar, aquilo tudo lá. Você acredita que o Galegão vai mandar buscar Jair Bolsonaro? Meu amigo, isso é ideia de maluco. Como é que vai mandar buscar? Ele teve todas as oportunidades de sair do Brasil. Se não saiu, é porque não quis sair.
Teve. Tem coisa mais fácil do que sair do Brasil? Me diga se tem. Quem quiser sair do Brasil, tendo os meios, sai a qualquer hora. Não vai para aeroporto, não vai para porto, não vai para rodoviária. Eu já tinha um amigo, um empresário, seja lá quem for, entrou, vai embora. Se não foi até agora, né? Paulo, hoje tem, eu estou achando que sim, viu, Antônio? Eu estou achando que sim, viu? Vai depender das conjuminências, não é, professora Jovita? Vai começar logo mais a entrevista com a doutora Mairan Moura, delegada, e na sexta-feira a gente tem que encerrar mais cedo, que eu também quero assistir a entrevista. Vamos pedir as bênçãos, professora Jovita, para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. E o meu amigo Tony Harrison ainda trabalhando, já está em casa, mas trabalhando e acompanhando o nosso programa. Nós estamos concluindo o programa desta sexta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nessas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão agendados assim. Agora, na televisão, eu vou apresentar a entrevista com a doutora Mairan Moura, delegada de polícia. Na segunda-feira, amanhã, ao 12h30, tem o repeteco dessa entrevista. Se você quiser assistir de novo, ou se estiver ouvindo o rádio agora, não pode assistir agora à noite, pode rever amanhã, ou assistir pela primeira vez amanhã, na hora do repeteco, 12h30. Na segunda-feira, por volta do meio-dia, pretendo apresentar a coluna política na Rede Ita de televisão. E às 18 horas, bater o papo de novo com vocês aqui no nosso programa Cidade em Revista. Então, meus amigos e minhas amigas, lembrem-se que jamais teremos outra sexta-feira com a data de 18 de julho de 2025, porque cada dia é único. Espero que vocês estejam aproveitando este dia maravilhosamente bem, o que eu estou fazendo por aqui. Dia número 199 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 166 dias desse ano de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Paulo Roberto.
Boa noite, bom descanso, bom fim de semana, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. Quem é que vai no lugar dele? É camisa 10 na seleção. Quem é que vai no lugar dele? Seu Zagallo, a crítica que faço é pura brincadeira.